Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. No programa de hoje convidamos a professora do curso de Fisioterapia, professora Isabela Martins de Albuquerque. Ela está lotada no Departamento de Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Federal de Santa Maria. O tema de hoje, o acompanhamento dos vitimados pelo grande acidente da Boate Kiss, que estão sendo acompanhados no Hospital Universitário desde a data do final do mês de janeiro. Professora Isabela, é um prazer tê-la aqui. Prazer meu, doutor Arnoldo. Cumprimento os seus telespectadores e é uma satisfação estar aqui. Bom, Isabela, esse nosso programa, como eu estava falando para ti agora há pouco, antes de nós iniciarmos, ele permite que a gente converse com os profissionais e vai inteirando dos problemas de saúde, dos problemas da comunidade, né? Eu, no primeiro semestre, quando eu gravava alguns programas, eu falava com a professora Ana Lúcia, que é a chefe lá da fisioterapia, né? De trazermos alguém que esteja fazendo esse segmento, esse acompanhamento do pessoal da Boate Kiss. Quando isso começou e quantos meses nós temos até então? Infelizmente, houve essa situação, né, esse lamentável episódio. Desde a madrugada do dia 27 de janeiro, nós fomos convocados pelo professor Felipe Miller, reitor da nossa universidade, para comparecer ao Hospital Universitário de Santa Maria, para ali auxiliar, né, como profissionais da saúde, os fisioterapeutas que estavam atuando naquele dia em sistema de plantão. Chegando ao hospital, nos deparamos com uma situação bastante difícil, bastante problemática, porém uma situação na qual nós estávamos ali lidando com vida. Nós não estávamos lidando com os pacientes, com as pessoas que infelizmente foram a óbito, mas desde aquele momento nós sabíamos do quanto era importante a fisioterapia para aqueles pacientes, tanto na fase aguda como numa fase de seguimento. E hoje, passado 8 meses do episódio, nós conseguimos já identificar diversas alterações respiratórias nesses pacientes. Vários desses pacientes, infelizmente, também fizeram lesões do sistema osteoarticular, fizeram lesões ligamentares. Muitos pacientes também fizeram fraturas. Falando também a respeito, que é importante, dos pacientes que foram acometidos por queimaduras. Queimaduras bastante graves, queimaduras cuja necessidade de enxertia se deu, né, cuja necessidade de cirurgia reparadora, cirurgia reconstrutora. Então, o acompanhamento da fisioterapia está sendo feito, né, a médio, será feito a longo prazo, passada aquela fase de curto prazo, que foi uma fase aguda, né, cujos pacientes ficaram em acompanhamento durante vários dias, tanto na unidade de terapia intensiva, quanto nas enfermarias. Bom, o trabalho ele é multidisciplinar, né? Sim. E tem um nome, CIAVA. O que é CIAVA? O CIAVA foi o Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidente, que foi criado dentro do Hospital Universitário para atender a demanda de pacientes vítimas da Boate Kiss. Então, após a assinatura de um termo de compromisso que foi estabelecido entre as esferas municipais, estaduais e federais, foi criado esse centro justamente com uma possibilidade de atendimento e de seguimento às vítimas da Boate Kiss. É importante ressaltar que esse segmento inicialmente será um segmento de 5 anos. No momento que houver necessidade de uma revisão de 5 para 7, para 10 anos, se fará essa necessidade na mudança desse segmento. O que é importante destacar a respeito da dinâmica do CIAVA, que o CIAVA ele é composto por uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional se dá através da composição de fisioterapeutas, médicos das mais diversas especialidades, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, os próprios farmacêuticos, que também ajudam toda uma logística no que diz respeito à medicação. Então, o CIAVA tem essa característica, né? Uma equipe multiprofissional que trabalha, né, em prol do atendimento, avaliação e atendimento dessas vítimas.
no mês de março, então, ocorreram 2 mutirões. Nesses mutirões, nós montamos um protocolo de avaliações desses pacientes, onde foram avaliados um número muito grande de pacientes nesses primeiros momentos. E antes do mutirão, no serviço de fisioterapia do Hospital Universitário, nós já estávamos atendendo essas vítimas. As vítimas que deram alta, que estavam internadas tanto no USME, como deram alta no Hospital de Caridade, deram alta nas outras cidades que esses pacientes estavam internados. Por quê? Muitos pacientes residem aqui na cidade de Santa Maria, foram, né, para Porto Alegre, mas tiveram que voltar em função da residência aqui em Santa Maria, e o tratamento fisioterapêutico tinha que ser instituído o mais breve possível, ou a continuidade do tratamento fisioterapêutico naqueles pacientes que já recebiam fisioterapia dentro do hospital. Então essa preocupação, né, foi uma preocupação que se estabeleceu muito precoce, tanto dentro do CIAVA, quanto dentro do serviço de fisioterapia do USME, bem como dentro do departamento de fisioterapia da universidade. Por quê? Porque inicialmente, como eu havia falado para o senhor anteriormente, nós não tínhamos dentro do hospital universitário uma demanda de fisioterapeutas, um contingente de fisioterapeutas suficiente para atender essas vítimas, né, essa nova demanda que foi criada dentro do hospital. Então, alguns professores do departamento de fisioterapia atenderam esses pacientes em momentos iniciais. Quando no início do semestre, no dia 1º de abril, houve o término do atendimento, né, por parte de nós professores. Aí se estabeleceu uma nova fase, quando houve a contratação de fisioterapeutas, juntamente com outros profissionais, né, da composição da equipe, que agora estão atualmente, né, atendendo essas vítimas da Boate Kiss. Professora Isabela, como é que foi feita essa triagem dos pacientes que deveriam continuar sendo seguidos por esse grupo? Essa triagem ela foi feita por parte da elaboração de um protocolo. Esse protocolo ele foi criado, ele foi estabelecido por esse grupo de professores do departamento que estava atendendo esses pacientes. E primeiramente nós tínhamos algumas preocupações no que diz respeito ao estabelecimento desse protocolo. Primeiramente uma questão ética, não exaurir esses pacientes, não cansar esses pacientes, né? Eram pacientes que até hoje estão estressados, mas naquele momento inicial eles estavam passando ainda por um período de estresse pós-traumático bastante intenso. Então, submeter esses pacientes a uma avaliação na qual demorasse era algo que nós gostaríamos muito de evitar. Então houve essa preocupação. Também houve uma preocupação de nós levantarmos dados através de um meio diagnóstico que nós pudéssemos traçar um perfil desses pacientes e enquadrasse esses pacientes em média complexidade e baixa complexidade para fisioterapia. Por que isso? Porque eram muitos pacientes chegando, né, ao CIAVA, e nós devíamos naquele momento saber qual era a prioridade, né, do paciente X ou paciente Y, qual paciente necessitaria de fisioterapia naquele momento. Então, através da criação desse protocolo, nós enquadramos os pacientes em média e baixa complexidade. Esse protocolo também nós tínhamos uma preocupação, né, que fosse um protocolo de caráter científico. Como nós estamos dentro de uma universidade federal, nós também temos, né, o dever para com a ciência, de levantarmos dados que pudéssemos, né, ter um acompanhamento desses pacientes, um segmento, e que também demonstrasse dados no que diz respeito a um caráter científico do episódio que houve aqui em Santa Maria. Então, esse protocolo, nós avaliamos até hoje função respiratória, nós avaliamos função muscular, função em termos de capacidade funcional, analisamos se esses indivíduos apresentam dor, ou se apresentam retrações, deformidades, aderências. Então, em linhas gerais, nós nos preocupamos com isso, né, de traçar um protocolo de avaliação fisioterapêutica que fosse eficaz e que enquadrássemos esses pacientes em média ou baixa complexidade. Bom, Isabela, dentro disso que tu está colocando, foram triados, aí tu vai me dizer depois do nosso intervalo, triados tantos pacientes.
Hoje, 8 meses depois, quantos pacientes ainda são acompanhados pelo serviço lá do hospital da Universidade Federal? Após o intervalo, vamos saber mais da professora Isabela.